Sabe aquela frase, não há reembolso para tempo perdido? Por isso, cuide de onde você investe o seu. Você concorda com essa frase? Eu concordo em partes. Porque, sim, quando a gente age de forma inconsciente, é tendencioso a gente ficar repetindo os mesmos erros. Entra vida, sai vida, perpetua ciclos por muitas gerações, até que a gente adquira a consciência e desperte para poder romper com aquilo que de alguma forma ficou automatizado no nosso comportamento. E a partir do momento que a gente adquire consciência e coloca a consciência nas nossas ações, não é tempo perdido, é experiência. E são essas experiências que fazem com que a gente adquira inteligência emocional, maturidade e possa agir diferente e possa agir de forma mais sábia, mais responsável com a nossa vida e com a vida das pessoas que nos cercam. Chegamos no momento, hoje, dia 4/4, com a força do Imperador, né, do Arcano 4, que traz esse poder pessoal, essa autonomia, essa necessidade de independência, de resolução. Então tem tudo a ver com a energia dessa lua crescente, que acontece às 23h14 do horário de Brasília. A lua crescente acontecendo no signo de Câncer, que é uma lua domiciliada, poderosa, que tem um potencial nutritivo muito grande para a gente crescer de fato, amadurecer, até a culminação do ciclo que irá acontecer com a lua cheia no signo de Libra. Então, se tratando de um ciclo em Áries, com uma energia muito propícia ao amadurecimento, ao renascimento, à nossa força, o nosso poder pessoal, a nossa maneira, a nossa postura diante da vida, ressignificando algumas questões do nosso passado, a gente tem aí aquela força daquilo que foi iniciado nessa lua nova, com o eclipse solar, para que de fato a gente rompa com esses padrões que estão estagnando o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Essa lua crescente em Câncer, se tratando de uma lunação em Áries, me remete muito a essa carta, que é a força que a semente faz para ser aquilo que ela foi designada a ser, uma flor, mesmo em meio aos desafios circunstanciais. Essa carta do Arcano 8, do Tarô do Osho, coragem. Então tem tudo a ver com essa força, esse desenvolvimento que acontece a partir do momento que a gente se reconhece quem somos, a partir das nossas experiências do passado, olhando para essas questões, com essa capacidade de ressignificar o que nos aconteceu, não nos define. Elas são parte de quem a gente foi e mostra o caminho daquilo que eu quero me tornar, né? Porque a gente não tem que viver olhando para o passado. O passado, ele deve ser uma referência, mas não um aprisionamento. Porque a lua em Câncer, ela nos torna muito sensíveis. E esse desafio, né, porque toda lua crescente envolve um desafio, uma quadratura do Sol e da Lua, da razão e da emoção. E essa sensibilidade, essa vulnerabilidade, ela faz parte da nossa experiência humana. Porque é o que nos conecta um com os outros e principalmente nos conecta com essa força divina. Essa lua crescente acontecendo no signo de Câncer, quase em conjunção com Marte, que está em Câncer, que é o dispositor da lunação, regente de Áries, está trazendo assim muita reatividade. E essa é uma oportunidade da gente observar a forma como a gente reage diante das situações. Por que eu estou reagindo assim? Por que isso me incomoda? O que isso me desperta? Qual é o gatilho que é acionado a partir daí para que eu possa ver que aí tem uma ferida, tem algo que está mal resolvido, tem algo que precisa ser visto, que não pode mais ser ignorado. E também para a gente observar a reatividade, a reação das pessoas com a gente, né? Porque de repente você fala algo ali, opa, né? E aí a gente tem essa possibilidade, né, de observar muito dessa relação, porque o outro me mostra aquilo que eu preciso ver muitas vezes. E tem algo que é muito importante, que pra gente crescer, desenvolver esse poder pessoal, essa força pessoal, é preciso que a gente acolha as nossas vulnerabilidades, acolha as nossas emoções, sabe, no sentido de se perdoar mesmo, de olhar para tudo que nos aconteceu, para as nossas origens, para a forma como a gente percebe a vida e não ficar se culpando, sabe? Puxa vida, por que eu permiti determinada situação? Por que eu fiz aquilo? Aquela pessoa não acolheu a minha dor, não foi sensível com o que eu tinha, né, demonstrado, falado e tal, aquela coisa toda, da gente ficar se martirizando e tal. E isso é muito
aprisionador, porque nos aprisiona a uma situação que está lá atrás e que não vai mudar. A gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode escolher mudar a nossa forma de olhar para aquela situação e aprender com isso, de fato, colocar em prática esse aprendizado. Então, trabalhar o perdão, porque Mercúrio, Vênus, Saturno, Nó do Norte, está tudo juntinho ali em Peixes. Mercúrio e Vênus em movimento de retrogradação. Esse Mercúrio vai ficar direto no dia 7 e vai sair de Peixes para Áries. Então vai trazer assim, uma propriedade na forma da gente se colocar e enfrentar, né, aquilo que a gente pensa e enfim, se expressa, né, com mais autonomia e mais autenticidade. Mas aqui o momento pede para que a gente possa trabalhar essas questões do passado para se purificar, sabe? Não ficar carregando pesos, bagagens emocionais desnecessárias, né? Porque a forma como a pessoa reage a determinadas atitudes, né, uma postura que você teve, diz mais sobre ela do que sobre você. E compreender isso, que cada um tem as suas bagagens, as suas experiências, é importante porque muitas vezes a gente vai desagradar as pessoas, vai magoar as pessoas, né? Já, exatamente pelo mesmo motivo. Então, aí é uma oportunidade pra gente poder se acolher, porque só assim a gente tem essa possibilidade de acolher a dor do outro, né? E trabalhar o perdão de forma genuína, sem ser da boca pra fora, né? Saber que graças àquela situação eu vejo coisas que eu não via antes, né? Nossa, eu achei que eu tinha me curado de determinadas feridas e essa pessoa me mostrou que não, eu não tô tão forte assim quanto eu achei que eu fosse, né? Eu achei que eu jamais ia me passar por uma situação assim, não. Aquela pessoa mostrou, não, tá vendo? Você não é tão forte quanto você achou que você era. Então isso é muito importante porque é assim, né, que a gente consegue ressignificar esses eventos traumáticos, desafiadores, para que a gente possa se colocar de uma forma muito mais autêntica, muito mais leve, sem carregar essas amarguras da vida e podendo oferecer ao mundo o nosso melhor, né? Porque cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Então, trabalhar essas questões do perdão é também a capacidade que a gente tem de se colocar a serviço do bem, da luz, do divino, né? Porque é o princípio do namastê, né? O meu Deus sauda o Deus que há em você, né? Ou do filme Avatar, né? Eu vejo você com esse olhar da essência, porque quando a gente consegue olhar no outro a imagem e semelhança de Deus, a gente consegue despertar em nós esse poder divino. Tem um outro lado da moeda também, porque a partir do momento que eu exponho as minhas vulnerabilidades, a minha sensibilidade para alguém que não é capaz de se sensibilizar com a minha dor, é um momento também de colocar limites nessas relações, onde eu acabo tendo que me defender, né, para não expor as minhas feridas, porque a partir do momento que eu me relaciono com as pessoas que não têm essa capacidade de se colocar no meu lugar, é permitir que pessoas fiquem colocando o dedo na nossa ferida, sabe? E para isso é necessário que a gente seja realista, né? E não fique perdoando e acabe se tornando algoz da sua própria dependência emocional, né? Então é necessário que a gente coloque limites nessas relações, né? Que machucam, literalmente. Então eu acredito que essa força da lua crescente traz um grande potencial de desenvolvimento emocional, se tratando de uma alunação eclipsada, onde a gente tem a lua cheia no signo de Libra, que vai evidenciar ainda mais as nossas feridas relacionais por conta do Sol posicionado junto a Quirón, um curador ferido, e nos traz a possibilidade de aprender muito a respeito dessa dinâmica. É muito poderoso isso, porque o que nos faz ser humanos é aprender a lidar com essas emoções, né? A gente poder observar, se tornar um observador consciente, em vez de ficar reagindo às questões mundanas, assim, de forma sombria. A gente tem essa escolha, né? A luz, a verdade, Deus, né, o divino, é essa energia solar. A energia do medo, da insegurança, da instabilidade, da vulnerabilidade no sentido de me sentir vítima ou de ficar numa condição de paralisia, é a energia da lua, né? Uma energia da sombra. E ela paralisa, porque é algo que está relacionado ao nosso passado, esses padrões comportamentais que deixa a gente ancorado. Então é importantíssimo que a gente reconheça os nossos medos, as nossas inseguranças, para a gente conseguir colocar um passo para frente e ir caminhando em direção à nossa verdade, à luz.
E sempre se perguntar, né? Faz sentido eu sentir esse medo? Faz sentido eu me sentir assim? Por que eu me sinto assim? Qual é o gatilho do passado que faz com que eu me sinta de uma forma tão insegura, tão impotente diante dessa situação? É algo racional ou não? E esse processo de autoconhecimento, ele se faz cada vez mais necessário nos dias de hoje. E se tratando, também até fazendo uma analogia com esse processo de despertar de consciência, essa lua crescente é como a gente se tivesse se espreguiçando na cama, assim, acordando depois de um sono profundo. Sabe quando a gente fica assim com aquela sensação de ressaca, de embriaguez mesmo, né? Dor no corpo, porque tá muito forte essas energias, de fato, sabe? Que os eventos que estão acontecendo, eles estão pedindo pra gente agilidade, né? Movimentação, atitude. Então, tem uma sobrecarga muito grande, mas é com esse propósito, né, de a gente acordar a nossa consciência, acordar, sabe, o Cristo que habita em nós, para que a gente possa, enfim, né, fazer dessa sociedade uma sociedade menos tóxica, né, menos agressiva, menos mais empática, né, mais amorosa, porque a gente ter esse olhar de empatia e consciência de acolher a dor do outro, e assim como a gente gostaria, né, de nos sentirmos amparados, né, acolhidos nesses momentos de maior vulnerabilidade, é fundamental. A configuração do mapa dessa lua crescente, que conta com Marte em Câncer, fazendo um trígono exato com Saturno em Peixes e sextil com Urano em Touro, é exatamente essa imagem da gente se colocando no mundo, superando as dificuldades dos solos, a dificuldade das circunstâncias, para a gente seguir a nossa verdade de alma, a nossa natureza divina, para aquilo que fomos feitos, tentando romper aí com as limitações que estão nos aprisionando, nos estagnando. E voltando lá à pergunta, né? Não há reembolso para tempo perdido. Eu acredito que a bagagem que a gente adquire das experiências vividas, não há preço que pague, até porque, entrando naquela brisa, né, de que o tempo é uma ilusão, e o hoje, agora é o presente, né? O presente que a gente tem como dádiva, né? Como a presença de Deus, para que a gente possa viver em alinhamento com aquilo que a gente de fato deseja para a vida da gente.